Olha, a gente vai conversar agora, nós estamos já na linha com ele, com o historiador Roberto Júnior. Ele está lá na região do Cariri, vou já perguntar especificamente onde é que ele está, né, qual cidade que ele está. E é o seguinte, ontem eu vi uma imagem que me chamou muita atenção. Essa imagem traz o deputado federal José Guimarães, que é do Ceará, entregando ao Papa Leão XIV uma imagem do Padre Cícero. Além de ser muito significativa, não só para o cearense, para os católicos, né, para as pessoas que são devotas do Padre Cícero, e são milhares, tanto que são romarias e mais romarias feitas ao Padre Cícero, à terra do Padre Cícero. A imagem também mostra um certo retorno do Padre Cícero ao Vaticano, já que a igreja não só não o reconhecia, como também ele foi muito perseguido por uma série de motivos que quem vai explicar melhor é o nosso entrevistado agora, o historiador Roberto Júnior. Roberto, eu não sei se você viu essa imagem, se você soube desse momento de entrega, e você, melhor do que nós, que estuda a história de Padre Cícero, vai poder, então, interpretar esse retorno, né, aspas aí, do Padre Cícero ao Vaticano, aos braços da Igreja Católica, né? Como é que você vê isso e como é que se explica essa devoção tamanha que existe do católico brasileiro a esse padre? Olá, bom dia a todos. Bom, esse movimento oficial, digamos assim, de reabilitação do Padre Cícero junto à Igreja Católica é um movimento que já vai aí há 2 décadas. Então, essa movimentação que nós vimos dessa vez por parte do deputado Guimarães, mas também já ocorreu ainda na época do Papa Francisco com o hoje ministro Camilo Santana. Então, vem havendo já há muitos anos o engajamento de políticos e de autoridades no sentido de buscar essa aproximação com o Vaticano, levando essas lembranças daqui do Padre Cícero. No caso, esse processo que vem ocorrendo de modo oficial, ele reconhece algo que é genuíno da fé do povo e que nunca cessou. Muito embora o Padre Cícero ele tenha sido suspenso de ordens ainda no final do século XIX, as primeiras sanções que ele recebe são ali por volta de 1892, 1894, né, chegando ao ápice em 1926, quando é realmente uma decisão irreconciliável de ele não mais celebrar de forma alguma. E aí, nesse sentido, apesar de todas as sanções que ele sofreu, mas o povo em si, né, as pessoas que buscavam Juazeiro, nunca deixaram de ter respeito por ele e de, principalmente, enxergá-lo como um sacerdote. Então, hoje, a gente tem um movimento da igreja de reconhecimento a essa expressão popular, né, e, principalmente, de reparação em relação aos processos canônicos que foram conduzidos à época de forma questionável, né? Então, muitas das decisões que foram tomadas naquele período foram revistas justamente porque houve, digamos assim, cerceamento do direito de defesa e parcialidade da parte de quem estava julgando esses procedimentos. E hoje nós estamos acompanhando a igreja reabrindo as portas para o Padre Cícero, creio eu que muito em reconhecimento, como eu disse, ao povo, à devoção popular e às virtudes dele enquanto sacerdote ao longo de mais de 5 décadas de ordenação. É interessante, Roberto, eu estou vendo aqui que quando o Padre Cícero foi a Roma, né, em 1898, a reunião dele para
uma absolvição, foi com o Papa Leão XIII. E essa imagem foi entregue agora ao Papa Leão XIV. É uma feliz coincidência, né? E, sim, ele inclusive relata em carta endereçada à família dele a emoção de ter estado na presença de Leão XIII, né? É importante destacar o seguinte: o padre Cícero ele esteve submetido a um tribunal de inquisição, né? Esse nome ele muda algumas décadas após essa audiência do padre Cícero, mas à época ainda era assim chamado. Então, submisso a um tribunal de inquisição, ele inclusive relata a experiência como uma experiência muito angustiante, porque a própria arquitetura da sala onde havia essa reunião era uma arquitetura que colocava o interrogado numa posição desconfortável, mas lá em Roma ele consegue fazer uma boa defesa, né? Consegue inclusive celebrar na igreja de São Carlos, porém, quando retorna ao Ceará, ele não vê reconhecido todos os, digamos assim, todas as reparações que tinham sido feitas ainda lá na Santa Sé, né? A autoridade eclesiástica do Ceará, à época, Dom Joaquim José Vieira, ele reconhece apenas parcialmente esse processo. Mas ele voltou a celebrar, o Roberto? Ele só fica proibido de celebrar em Juazeiro, né? Durante esse intervalo, ele consegue celebrar ainda em cidades vizinhas. Há um período em que houve a necessidade, inclusive, antes dele ir a Roma, de que ele se retirasse definitivamente de Juazeiro. É quando ele vai para Salgueiro. E lá de Salgueiro, ele termina retornando a Juazeiro, mas já para organizar a sua viagem a Roma. Vale salientar o seguinte: ele não foi o único padre que viajou a Roma, o padre Antero também viajou a Roma, justamente em defesa do padre Cícero, né? Haja visto de que enxergava-se uma certa descrença de que houvesse um processo justo sendo conduzido. Então, diante dessa descrença, inclusive os apelos feitos ao nuncio apostólico, né, que é a maior autoridade no Brasil da Igreja Católica, não eram, digamos assim, eficientes também, e eles decidem de vez seguir para Roma. Então, tanto o padre Cícero quanto o padre Antero foram a Roma justamente em busca dessa reparação. O padre Cícero foi apenas uma vez, mas o padre Antero ainda chegou aí mais de uma vez à Europa, justamente buscando defesa em relação aos fatos do Juazeiro. Roberto, só para a gente finalizar rapidinho, porque o nosso tempo assim está bem estourado, queria perguntar para você o seguinte: por que você acha, né, você que é um historiador da região, você está falando diretamente aí de Juazeiro do Norte, por que você que é um historiador, o que você acha de por que mesmo com essas sanções, com isso que vinha da igreja, né, do Vaticano, aconteceu também com a teologia da libertação, e aí também há toda uma tentativa, o próprio Papa Leão XIV, hoje ele era um dos integrantes, né, dos membros da teologia da libertação, mas também os padres sofreram, o brasileiro Leonardo Boff, né, que é um dos representantes, sofreu bastante. Por que você acha que mesmo assim os fiéis não só continuaram, mas essa devoção ao padre Cícero, ela cresceu muito, e os fiéis eles ignoraram essas punições, essas sanções? Por que você acha que isso aconteceu? Eu acredito que porque via-se ali algo de genuíno, né? Eu penso que se o padre Cícero fosse um embusteiro ou um charlatão, a situação não teria se sustentado durante tanto tempo, né? Prova maior disso é que a primeira comissão instaurada pela Diocese do Ceará, à época, a Diocese do Crato ainda não existia, a primeira comissão ela
classifica os fatos de Juazeiro como fatos sobrenaturais, né, que não havia como explicar do ponto de vista científico naquele momento. Então, essa virtude enxergada pela primeira comissão, ela também foi enxergada pelo povo, né? E diga-se de passagem o seguinte, em uma época em que havia uma ausência do Estado no amparo, principalmente a quem enfrentava a seca e quem enfrentava as dificuldades de viver no Nordeste naquele período, o Padre Cícero se destacou como uma das pessoas que mais salvou vidas, né, que mais as bem conduziu, e que, uma vez que as pessoas estavam junto da cidade de Juazeiro e aqui residindo, vinham em busca da santidade dele, mas encontravam também não somente o alimento espiritual, mas o alimento material, né? E essas virtudes foram sendo reconhecidas pelo povo, de forma que a devoção, né, se estendeu cada vez mais, e nós temos hoje uma cidade que tem um calendário de romarias, mas que esse calendário hoje ele é muito mais oficial do que prático, porque Juazeiro recebe romeiros diariamente, né? Tá certo. Sim, desculpa, pode completar. Desculpa, Roberto. Acreditava-se, inclusive, que Juazeiro iria se acabar quando o Padre Cícero morresse, e hoje a gente vê que foi o contrário. Exatamente. Olha, muito obrigada, Roberto, obrigada pelas explicações. A gente ficou entendendo um pouco melhor a história do Padre Cícero. Se você é devoto ou devota, agora você sabe que ele está lá também ajudando a guardar o Papa Leão XIV. Muito obrigada, um bom dia para você. São 7h57. A gente conversou aqui com o historiador Roberto Júnior, que está lá em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, essa região tão rica do Ceará, e nos ajudou a entender melhor esse acontecimento que é o Padre Cícero, meu padrinho e Padre Cícero, né? Assim que chamam os devotos do padre. 7h56, continuando aqui com o nosso Notícias do Dia, e é claro, com a participação de todos vocês aqui no programa, a gente te agradece. Eu queria mostrar para vocês aqui duas situações que aconteceram quando os moradores, né, de uma cidade inteira já não aguentam mais, por exemplo, a falta de energia elétrica. E aí os moradores da cidade de Boqueirão, no Piauí, vieram até a Equatorial para exigir uma solução para a falta de energia elétrica. A gente tem áudio aqui deles. Foi um grupo grande de moradores. Olha, eu tenho sempre chamado a atenção, nós estamos observando que há um crescimento desse exercício de cidadania no interior do Piauí. Vocês lembram como foi quando estava faltando água naquela região? Quantas vezes nós mostramos aqui os protestos, reunindo muita gente das cidades? Pois esse grupo mostra que tem que ter união e tem que acreditar